Amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 6. Leremos a partir do verso 25 até o final desse capítulo. Hoje o nosso devocional de manhã na IBT já foi também dentro do Sermão do Monte. Continuaremos no mesmo espírito. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, mesmo acertados. Vamos ouvir a palavra do Senhor atentamente. Mateus 6, a partir do verso 25, diz assim: a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis mais vós, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus desse assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Oremos. Pai bendito, Pai eterno, te somos gratos por mais esse momento na tua casa, casa de oração de todos os povos, em que o Senhor nos reúne em torno da tua excelsa, bendita palavra, para nos abençoar, nos alimentar, nos edificar. Que nesta manhã não seja diferente, que o teu Espírito Santo venha, nos toque, nos envolva com a tua excelsa presença e nos abençoe. Nesse meditar singelo, que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades. Fala conosco, alimenta a nossa alma. É a nossa oração de gratidão e súplica, no teu nome, Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Amada igreja, queria hoje refletir um pouquinho sobre o reino de Deus. O reino de Deus. O texto que me procurou essa semana foi o versículo 33. Mas como está dentro de um contexto do Sermão do Monte e da ansiedade pela vida, é isso que nós vamos conversar um pouquinho com vocês e que possamos entender um pouquinho aquilo que Deus tem falado aos nossos e quer falar conosco, tem falado ao meu coração, quer falar com toda a igreja. O reino de Deus. Parece uma frase muito genérica. Parece que é tudo e ao mesmo tempo não é nada. Parece que é uma coisa que nós vivemos, parece que é uma coisa que nós vamos viver ainda. E aí nós começamos a vislumbrar em alguns textos da palavra de Deus que, especialmente no pré-evangelho, na pregação de João Batista, o precursor de Jesus Cristo, seu primo, ele pregando lá nos campos, pregando junto ao Jordão, pregando para o povo o arrependimento, de uma pregação enfática: arrependei-vos, porque está próximo o reino
de Deus. Estavam falando de que, na verdade, Deus estava já entre eles. Depois, em alguns outros textos, fala que o reino de Deus já está entre vós. E já se referia à presença física do Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo, o nosso Redentor. Então, o que de fato poderemos dizer, pensar sobre o reino de Deus? O que é o reino de Deus? É algo que nós vamos encontrar em muitas literaturas, mas especialmente nas Sagradas Escrituras, algo a respeito. E como igreja, como povo de Deus, nós somos desafiados a viver em conformidade com a palavra do Senhor, por Ele anunciada, em conformidade com as palavras de Jesus. Nós estamos aqui inseridos dentro do Sermão do Monte, o sermão mais conhecido de todos os sermões, o Sermão da Montanha, quando começa ali no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, 5, 6 e 7, os 3 capítulos perfazem o Sermão do Monte, ou seja, uma mensagem que Jesus prega aos seus discípulos e à multidão que vai se formando. Hoje nós temos o desafio de entender tudo e praticar, não só entender essas mensagens, mas aditivamente praticar, tendo com fé e esperança aquilo que Deus tem para nós. Temos que praticar, não só ouvir, temos que ouvir, entender e praticar. Ou seja, mudar a nossa caminhada, ouvir a palavra de Deus, e ela que nos orienta, nos dirige e vivermos segundo ela. Não apenas ouvirmos as mensagens do Senhor, Ele nos orienta e continuamos vivendo como nós pensamos, como nós queremos e vamos por onde nós queremos ir. Aqui já podemos vislumbrar o fruto da fé, a prática, que vem após nós ouvirmos aquilo que Deus está nos dizendo. Aqui, quando nós queremos praticar, já é fruto da fé. E isso deve caminhar conosco. E isso já posso afirmar para vocês que isso é o exercício do reino de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e como fruto da nossa fé, vamos praticar. Aliás, Hebreus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E fala muito mais do que é fé. É firme convicção daquilo que nós não vimos, mas esperamos. Não vemos, mas esperamos. Não vemos, mas esperamos. Não é aquilo que é palpável. Eu tenho que ver para crer. Tomé fez isso. E depois ele ficou muito triste na presença de Cristo, porque ele não creu. Ou seja, alguém que caminhou com Cristo por muito tempo, não só ele, Pedro e outros. Pedro negou Cristo, mesmo andando com o próprio Deus, nega Cristo. Mesmo andando com o próprio Deus, não crê, Tomé queria ver para crer. E sem nós crermos não há esperança. Sem a fé não há salvação. Sem fé não há nada, não há reino de Deus. Porque sem fé nós não vamos praticar o que ouvimos. Nós vamos continuar ouvindo e vivendo do nosso jeito. Então o reino de Deus, ele começa a acontecer quando nós somos desafiados a vivermos segundo a palavra de Deus, segundo a sua orientação. Primeiro aspecto que eu queria aqui conversar com vocês, que sobre o contexto está o reino de Deus esse texto, para que nós possamos o quê? Vivê-lo. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Quando? Todo momento da nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Não quero aqui ficar preso às ansiedades que nós temos, porque aqui o texto fala
repetidamente sobre ansiedade, com o que comer, com o que beber, e aí como é que faz, como é que nós vamos pagar as contas, está difícil, a crise é verdade, o combustível é verdade, um monte de crise, guerra pelo mundo, o calor que agora começou a afetar as populações do planeta. Não é isso? Nós ficamos pensando muito nisso. Isso faz parte da ansiedade pela vida. E o Senhor aqui quer nos puxar, nos pensar um pouco dessa mesmice, dessa preocupação retórica, daquilo que nos toma 90%, se não mais, da nossa preocupação do nosso tempo, preocupação com a nossa vida, simples vida, o que comer, o que beber, o que vestir. E aí o Senhor já fala assim, olha, para com isso. Isso é mania dos gentios, aqueles que não têm fé em mim, aqueles que não têm a minha direção, aqueles que não buscam na minha palavra a vida. Estão vivendo igualzinho eles. Busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O interessante é que nesse texto, a retórica é a ansiedade. Igualzinho nós fazemos, nós alimentamos a ansiedade, ficamos nervosos e bravos, e brigamos com todos, e chamamos todo mundo para orar, e queremos incomodar o pastor, e queremos que todo mundo, e reclamamos, e lamentamos. Aí Deus fala assim, olha, buscar em primeiro lugar meu reino. Essas coisas todas, essa bagunça toda que você fez, vai ser resolvida. Aqui eu quero pensar no primeiro aspecto, no Sermão do Monte. O reino de Deus está inserido na doce mensagem de Jesus aos seus ouvintes. Nesses 3 capítulos, que depois você pode ler em casa, o sermão completo. Ao final dessa mensagem, ainda se registra lá no finalzinho, olha como que termina o sermão de Jesus. Capítulo 7, versos 28 e 29. O fim do Sermão do Monte, na minha Bíblia está escrito na sua também. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Aqui ele enfatiza que, olha, vocês estão preocupados com muitas porcarias, muitas coisas, mas eu vos afirmo hoje, olha, essas coisas vos serão acrescentadas. Isso enche o coração de alegria, de esperança, ou não? Isso é a prática da fé, não apenas ouvir, mas praticarmos a nossa fé, é sairmos daqui marchando a passos firmes e largos, sabendo que Deus caminha com o seu povo e nós somos o seu povo hoje. Não porque nós merecemos, mas porque Jesus nos amou, nos inseriu dentro do seu povo, um povo abençoado, instituído lá em Gênesis 12. A mensagem termina aqui com o povo maravilhado, e nós devemos ficar maravilhados também, com a convicção de que é o Senhor que está agindo, não a nossa pequena fé. Grão de mostarda, isso que nós lemos, a semente é a menor de todas, de mostarda, mas que produz ramos que vai abrigar árvores e árvores e árvores. E a nossa fé, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, o que faríamos? Transportaríamos montes para o mar. E aqui ele nos concita, nos desafia a praticarmos a sua vontade. Essas coisas, com certeza, vos serão acrescentadas. Aqui a mensagem desse sermão é o modus operandi para tudo aquilo que devemos fazer, e como deve viver o cristão a partir do seu encontro com Jesus. Primeiro, o reino de Deus. Primeiro, a vontade de Deus. Primeiro, aquilo que o Senhor está me dizendo para fazer. O como fazer. Segundo aspecto é a relação da palavra de Deus em prática. Aqui ministrado pelo próprio Senhor a todos.
Isso aqui é o símbolo da nova vida. A termos com novas posturas, uma vida diferente. É nós olharmos para a nossa história hoje, nosso cotidiano, nosso caminhar, segundo a luz do Senhor, que nos encaminha pelo seu caminhar, que Ele caminha conosco e fala assim: não se preocupe com essas coisinhas. Olhe para o seu lado, olhe, não se conforme com esse presente século, Romanos 12, de 1 a 2. Não vos conformeis com o presente século, mas caminhe com a sua inteligência e preste a Deus um culto racional. Às vezes queremos não cultuar a Deus, às vezes queremos não ouvir a palavra de Deus, às vezes queremos chutar as coisas de Deus do lado. Mas nós somos concitados a praticar, e aí é fé, a ação. Então, o modus operandi é a prática. E a prática não é só sentimento. Ai, que eu senti, nossa, é gostoso, legal, tá, mas não mudou nada. Não é só sentimento. O Evangelho tem essa característica diferenciada de nós sentirmos, sim, o sentimento é importante, é verdade, é importante, mas também vivermos prática. É o modus operandi. Foi exatamente o que Cristo fez, descer e nos ensinou. Pega-nos pelas mãos e nos ajuda. O que fazer e o como também. Às vezes o como não é tão simples, mas Ele nos orienta. É só nós lermos com muito cuidado o Sermão do Monte desde o início. O que é a pregação do Evangelho? Qual é a mensagem de Deus para o povo hoje? Aí Jesus começa a pregar, vendo ele as multidões, subiu ao monte, como se sentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí começa: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse é o Evangelho. É abençoar os humildes, abençoar os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Essa é a pregação do Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho, não é a pregação da prosperidade material pela prosperidade material em si mesma. Saúde pela saúde em si mesmo. Não, é uma vida que eu quero de prazer, de riqueza, de bem-estar social. É isso que eu quero. Isso não é Evangelho. O Evangelho é caminhar com todos que sofrem, que são humildes, caminhar segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. As demais coisas, às vezes, nós colocamos em primeiro lugar os meus sonhos, meus projetos, minhas querências. Eu estou falando assim: coloca isso depois. Em primeiro o meu reino, e depois as outras coisas. O meu modus operandi está outro. Deixe um pouco o sentimento de lado e haja com a prática, com a fé, exercício. Nós ouvimos a palavra de Deus, Ele fala conosco, enche o nosso coração, e aí nós praticamos. Por aquilo que nós não vemos, praticamos. E aí nós começamos, inclusive, a discipular, a evangelizar, porque é o exercício dessa nossa fé que não vemos. Porque a ação ainda continua sendo do próprio Espírito Santo de Deus. Quando nós pregamos, discipulamos, o exercício do coração é do Espírito Santo de Deus. Jesus nos desloca para uma nova potencialidade de não ficarmos presos no mundo, nem mentalidade meramente racional e material. Ele nos chama para vivermos sob a fé. E aqui ele repete 2 vezes: não vos inquieteis. Fica aí que nem barata tonta, para cá nervoso, preocupado, brigando com todo mundo, tirando a paz das pessoas na sua casa, dos seus amigos, brigando ansioso, querendo as coisas. Não vos inquieteis.
Esse é um texto que eu gosto demais. Um deles é o Salmo 46, verso 10, que diz, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre os homens, aquietai-vos. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, aquietai-vos. E nós vivemos no mundo da ansiedade. É uma doença terrível. Quantos de nós não têm tomado medicação por conta da ansiedade? Quantas crianças têm tomado medicação por conta da ansiedade? E nós continuamos produzindo uma sociedade enferma por conta da ansiedade. O Senhor fala assim, não vos calma, inquiete. E olhamos olha as aves do céu. Olha os rios do campo. O Pai Celeste, a veste nem Salomão na sua glória se vestiu como um lírio do campo. Quanto mais vocês, meus filhos, minhas filhas. Não é só sentimento, não é mero discurso, é palavra de Deus que tem que entrar no meu coração e mudar a minha prática, a minha fé, movimentar para a minha prática diferente. Aí eu começo a conversar com os meus amigos, com os meus vizinhos, olha, Deus é muito bom, é verdade, Ele tem sustentado a minha casa, não tem ficado uma conta sem pagar, Ele tem sustentado tudo que eu boto a minha mão, porque isso é fé. Não ficar reclamando, querendo que o vizinho ajude, inclusive. Quem sabe o vizinho lá me dá um dinheirinho. Os gentios fazem isso. Jesus nos tira do nosso próprio mundinho, Jesus nos tira do nosso modo de pensar e agir, e nos coloca sobre o seu modo de pensar e agir. Ele tem misericórdia, sim, porque o começo do sermão é misericordioso. Ele está vendo um monte de multidão sofrendo. Ninguém cuida de ninguém mais, porque cada um está preocupado com a sua própria vida. E o reino de Deus é isso, quando nós saímos de nós mesmos, negamos a nós mesmos e olhamos para Cristo, e aí Ele abraça todo mundo. E hoje, nós podemos ser os braços de Cristo hoje. Eu publiquei recentemente no meu Facebook uma foto do Cristo Redentor, que é uma pedra aquilo lá. Mas tirei porque às vezes é mais negativo do que positivo. Mas quando estava olhando para aquela pedra de um homem que fala que é o Cristo Redentor, aí não significa só, porque é uma pedra, nós sabemos como Jesus era de fato, fisicamente. E me veio uma pergunta assim, que estava no ar a pergunta, o que vocês estão fazendo? O que nós como igreja hoje estamos fazendo? Nós temos que ser os pregadores hoje do Sermão do Monte. Temos que abençoar os humildes, os que choram, os que estão necessitados, mas pararmos também ficarmos choramingando, murmurando. Temos que lamentar as dificuldades, sim, mas não murmurar, reclamar, é diferente. Porque o Evangelho, ele transforma, ele muda. Por isso que Jesus pensa e fala assim, buscai, imperativo, busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas você não acrescentar. Isso é secundário. O que você coloca em primeiro lugar é secundário. Primeiro Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, tudo é dele, para Ele, nada que foi feito não é por Ele, é para Ele, e Ele fez tudo para nós. Aí ficamos rastejando, brigando com todo mundo, porque não entendemos isso. E queremos que eles continuem com esse discurso, ai como eu sofro. Você hoje é o pregador do Sermão do Monte. Já foi abençoado com toda sorte de bênção. Em terceiro lugar, Ele nos redireciona para um novo caminho, nos orienta, nos coloca para entendermos o como e o como e o quando. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Temos que entender, de fato ouvir, e depois ver quando fazer isso.
é esse imperativo. Ele está mandando a buscar, em primeiro lugar, o meu reino. Em primeiro lugar. Não é segundo, terceiro. Se sobrar um tempinho, eu vejo esse negócio de reino de Deus aí. Não, primeiro deixa eu resolver as coisas. Deixa eu fazer o que eu quero fazer, depois eu vejo isso aí. Não, em primeiro lugar. Porque senão as coisas vão se atropelando. Tudo que envolve o seu reino, a sua vontade, a sua palavra, seus ensinos, seus milagres. Aqui entra os milagres. Quando nós colocamos tudo em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, os milagres acontecem naturalmente. Faça prova disso. Faça prova disso. Coloca tudo no altar de Deus. Está lá. O milagre vem. Não, nós queremos resolver tudo, preparar o terreno para que o Senhor possa agir, para que Ele possa ter espaço, para que Ele possa ter como fazer. Não, é Ele em primeiro lugar, o resto é com Ele. Nós queremos às vezes ajudar Deus. Sara quis ajudar Deus. Sara falou assim para Abraão: meu filho, sai da tua terra, vai para a tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de você uma grande nação. Falou isso para o idoso, sem filho. Aí Sara quis ajudar a Deus, porque o marido era estéril, ela era estéril, não tinha filho, era velho e tal, quis ajudar a Deus. Olha como é boazinha. Uma confusão, só confusão até hoje. Olha as nossas atitudes, vai repercutindo, transforma-se em guerras. Porque nós queremos ajudar Deus. E tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se plantamos vento, colhemos tempestades. Olha como Deus nos fez, Ele nos dotou de liberdade. Ele é soberano, sim, mas Ele nos fez um pouquinho abaixo dele, maior que os anjos. Então tudo que eu faço é importante demais, Ele não vai interferir. Por isso que eu tenho que entender essa palavra, começar a agir, botar em prática tudo o que Ele me ensina. Porque eu quero que a minha vida seja de fato abençoada. Eu quero ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Eu quero que minha vida seja um pregar o Evangelho constante. Mas para isso eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. O resto virá depois. Pastora, minha esposa, coloca no altar de Deus. Primeiro lugar Deus. Meu filho, coloca ele no altar de Deus. Depois o resto. Primeiro Deus. Não coloque ninguém no altar antes de Deus. Os milagres acontecerão desse jeito. Abraão se tornou assim pai da grande nação porque era a promessa de Deus para ele. E hoje todos nós aqui, hoje fazemos parte desse povo de Deus que começou em Abraão. Temos muita confusão de lá para cá. Mas se você olhar à direita, é sempre na ação dos ajudadores de Deus, que colocam a sua vontade. Não, porque o pastor tem que orar e agir, cuidado. Eu olho para a palavra hoje: buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas você serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Nós precisamos ter a consciência de que nós temos que ter a dependência de Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece. Sabe por quê? Porque Ele sabe hoje ou amanhã. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Não é de qualquer jeito, Ele nos ama. Que se entregou por isso. Se nós podemos confiar em Deus. Concluindo, irmãos, Jesus vem em sua instrução, em seu ensino, e nos realoca, nos reconduz para o seu doce e precioso caminho, nos tirando das nossas mesmices ansiedades, para que possamos viver sob sua vontade,
sob sua perspectiva, sob sua vida plena, com paz, perdão e esperança. Novas realizações. Viver sobre o reino de Deus é vivermos em paz com Deus e com o mundo, tão carente daquilo que Jesus nos ensina a nos dar. Vivamos no reino de Deus que já está entre nós, pois Jesus habita no meio do seu povo e caminha conosco. Ele é o Deus que anda conosco, Deus presente. Isso nós podemos ter a convicção, isso é fé, que o reino de Deus já está entre nós. Vivamos assim. Não fiquemos esperando o reino de Deus, que ele já está entre nós. Palavra do Senhor. Amém. Louvemos a Deus com o hino 92, Grata Memória, enquanto agradecemos e dedicamos nossas vidas, ofertas e alimentos no seu altar. Fiquemos em pé, irmãos.